A 4.000 quilômetros rio acima, chega-se ao sopé dos Andes, no Peru, onde vivia o povo de Chachapoya, também chamado de os Guerreiros das Nuvens. Foram nomeados assim pelos Incas, que conquistaram o território dos Chapapoias no final do século XV. Os Guerreiros das Nuvens se refere ao fato de que essa cultura se estabeleceu nas florestas tropicais cobertas de nuvens. Nessas terras inóspitas, os Chapapoias construíram cidades e edifícios de natureza cultural e religiosa. Grandes monumentos de pedras, cidadelas e paredes permitem-nos apreciar o nível do desenvolvimento presente na cultura e o seu caráter trabalhador. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Os Chapapoias adoravam cobras, cujo símbolo era uma serpente em forma de zigue-zague. Este desenho é considerado o mais difundido em toda a cultura e aparece em várias gravuras de seus edifícios e utensílios. Por sua vez, o condor era o deus principal, embora haja historiadores que insistem que foram os Incas que introduziram o condor como um deus entre os Chapapoias. Uma cultura extraordinária, com costumes e estilos de vida muito particulares, onde o trabalho árduo e a convivência pacífica eram comuns. Eles certamente continuarão a surpreender aqueles que dedicam tempo para mergulhar em seu grande legado. O Nordeste andino peruano ainda não está nos grandes roteiros turísticos internacionais, embora nada lhe falte para entrar nesse circuito. Bastaria que o governo e mais empreendedores turísticos levassem a sério seu potencial. Paisagens grandiosas, natureza única e restos arqueológicos fascinantes se combinam com estradas de ótima qualidade, boa comida e gente acolhedora. Mas é óbvio que visitar o departamento de Amazonas, no norte do Peru, requer mais tempo que fazer o tradicional circuito que leva a Cusco e Machu Picchu e, eventualmente, ao lago Titicaca. Os Incas foram os romanos da América do Sul. Devido à interrupção provocada pelos conquistadores espanhóis, seu enorme império durou pouco, cerca de 5 séculos. Machu Picchu foi construída no século XV, quando os espanhóis já estavam nas portas do império. Os Incas dominaram por bem ou por força muitos povos bem mais antigos e desenvolvidos do que eles. Dentre estes estão os Chapapoias, que reinavam sobre grande parte da Amazônia Alta, na bacia do rio Maranhão, principalmente nos atuais departamentos peruanos de Amazonas e San Martín. Esta foi uma cultura muito avançada, originada mais de 2.000 anos antes de serem derrotados pelos Incas. Eram conhecidos como os Guerreiros das Nuvens, pois além de serem grandes combatentes, viviam num ambiente onde as neblinas são frequentes. Floresta das névoas, como é característico da Amazônia Andina Alta. Embora menos estudada que outras culturas, já se encontraram muitos sítios arqueológicos chapapoias. Os mais conhecidos são a fortaleza cidadela de Quelap, em Amazonas, e a cidade do Gran Pajatem, dentro do Parque Nacional Abisseu, em San Martín. Esta última em plena selva. É de difícil acesso, mas a primeira é fácil de visitar. Situada sobre um morro isolado a 3.000 metros de altitude, dominando o vale do rio Uctubamba, Quelap foi construída provavelmente no século VIII para defender a região contra o Império Wari, que se expandiu antes que o Inca. Chega-se a Quelap por uma estrada que circunda montanhas elevadas, com vistas magníficas, nas quais ainda se pode apreciar remanescentes das florestas de neblina, que até alguns séculos atrás dominavam toda a região e que agora foram substituídas por pastagens naturais, vegetação secundária arbustivas e um pouco de agricultura. Os antigos peruanos, como os da atualidade, não se destacaram por proteger as florestas e, na base do fogo, destruíram milhões de hectares de florestas dessa região. Hoje, a gente acredita que é natural essa paisagem desnuda, ainda bela e verde, mas não é.
Cuelap está relativamente bem conservada. Estende-se sobre cerca de 600 metros de comprimento e dispõe de 3 plataformas superpostas que suportam os 400 recintos. Suas muralhas externas chegam a 20 metros de altura e tem apenas 3 entradas muito estreitas para facilitar a defesa. Uma delas tem paredões que se elevam a 10 metros de cada lado. Há edifícios sobre a plataforma principal realmente extraordinários. Em especial, um deles tem formato de um curioso cone invertido, cuja função não foi esclarecida. As casas são todas redondas, dotadas de silos, pedras para moenda de grãos e fogões. Muitas ostentam decorações feitas com o mesmo tipo de pedra com que foram construídas. Uma característica especial da cultura do Chapapoia são as máscaras funerárias e o costume de instalar os restos funerários em cavidades nas paredes quase verticais das montanhas. Além das ruínas, a região oferece mais atrativos, exibe grande diversidade de orquídeas e aves e galanam as paisagens, sobram as cachoeiras. Uma delas, a de Gocta, é a mais alta do Peru, com 560 metros de queda livre. Se fossem consideradas todas as etapas dos seus saltos, seria a 5ª mais alta do mundo. Ela pode ser vista a partir de uma pequena localidade situada num platô, rodeado de montanhas que formam um perfeito anfiteatro, ou melhor, um estádio completo e monumental. Quando chove, o que é frequente, pode-se observar umas 20 cachoeiras simultâneas. No meio deste espetáculo, localiza-se uma pousada de ótima qualidade que serve de base para apreciar Cuelap e outros lugares dos arredores. Cuelap e Gocta estão a mais de 1.000 quilômetros de Lima. É longe, mas seguindo a Pan-Americana Norte. Outro benefício é passar pelos domínios do Muxica e Ximú, 2 das mais importantes culturas pré-hispânicas do Peru, mais avançadas e artísticas do que os incas. Se o visitante dispor de um pouco mais de tempo, pode também visitar Caral, a cidade mais antiga das Américas, anterior inclusive às mexicanas. A cultura Caral precedeu todas as outras no Peru. Em Trujillo, desenterraram-se pirâmides que, pelo seu volume, são maiores que as egípcias e que exibem pinturas coloridas em alto relevo. Outras ruínas podem ser visitadas em Lambayeque, dentre elas as famosas tumbas muxicas dos senhores de Sipã e Sicã. Museus de categoria internacional existem em cada um desses locais. É tão importante como descobrir a cultura pré-hispânica peruana é apreciar a culinária da costa norte do Peru, que é única e, para muitos, melhor do que a cozinha sofisticada dos chefes de Lima, além de custar uma fração do preço. Onde se sai da Pan-Americana e se entra na Interoceânica Norte, o deserto costeiro entre Lima e Olmos é lindo, com extensas áreas de colinas coloridas. Os Andes estão sempre perto, de modo que o deserto exibe paisagens variadas. Com frequência, a estrada passa pertinho do mar e pressiona os estreitos e vales costeiros densamente cultivados que interrompem o deserto. O degelo dos nevados andinos, em consequência das mudanças climáticas, aumentou a área, antes desértica, e agora dedicada à agricultura intensiva. Para quem fizer a viagem dirigindo, é preciso atenção, pois apesar das boas estradas, é preciso aceitar as regras irregulares e um tanto excêntricas, próprias da maior parte dos choferes peruanos. É provável que em breve o governo do Peru melhore o aeroporto das cidades de Bagua ou de Chapapoias, próximo aos locais descritos. O resultado seria, sem dúvida, promover o turismo internacional na região. Porém, visitá-la agora oferece a vantagem da descoberta, da tranquilidade e da intimidade com a natureza e com o passado.